Boa noite a todas, boa noite a todos. Queria agradecer o convite. Já foi dito aqui, eu sou professor da Universidade Federal do ABC, sou diretor da Associação de Docentes da Universidade, sou militante do Partido dos Trabalhadores e integrante da coordenação da campanha Lula Livre. Eu vou aqui abordar esse tema proposto à organização das forças populares frente ao desmonte do Estado brasileiro, fazendo um panorama do que eu acho que está ocorrendo nessa época que nos coube viver, né? A gente vive a época da história em que o capitalismo teve mais hegemonia. É a época histórica de mais ampla hegemonia do capitalismo, desde que ele existe, né? E não é o capitalismo em geral que a gente tem hoje, é um capitalismo financeiro, é um capitalismo oligopolista, é um capitalismo imperialista e um capitalismo que está em crise, vivendo uma crise de reprodução bastante profunda. Um sinal disso foi o que ocorreu em 2008. Essa crise de reprodução do capitalismo tem como efeito colateral crise em todas as outras dimensões da vida social. As crises ambientais, as crises políticas, as crises ideológicas, todas as dimensões da vida social são atravessadas por essa crise profunda do capitalismo, que não é só econômica, é também política, porque a nação que hegemonizou o mundo capitalista desde o final da Segunda Guerra também vem perdendo espaço. Não que eles tenham deixado de ser os mais poderosos, mas perderam parte importante do poder que tinham, tanto no âmbito econômico quanto no âmbito político e ideológico. Mas continuam tendo hegemonia militar e vem usando esse instrumento para tentar recuperar o espaço perdido. Portanto, pelos motivos citados, a gente vive numa época de profunda crise, de profundos conflitos. Conflitos entre os estados na esfera internacional e conflito entre as classes sociais dentro de cada país, dentro de cada sociedade concreta. O equivalente histórico ao período que a gente está vivendo é aquele que foi de 1914 a 1945. E a gente precisa ter claro isso. É disso que nós estamos falando. Nós estamos numa época histórica de transição, cujo equivalente mais próximo é o período que foi da Primeira à Segunda Guerra Mundial. A América Latina, naquela época e agora de novo, é uma das zonas de conflito. É uma das zonas onde as potências em escala mundial disputam espaço e é também um território onde as classes sociais em que se divide a nossa população entram em guerra entre si para repartir a propriedade e o poder. Essa conflituosidade no último período atravessou pelo menos 3 momentos diferentes. Nos anos 90 a gente teve um ciclo neoliberal. Depois, nos anos 2000, a gente teve um ciclo de governos progressistas e de esquerda, e desde 2008 a gente vem assistindo uma contraofensiva daquelas forças neoliberais que haviam sido desalojadas no momento anterior. O que está em jogo? O que está em jogo, em primeiro lugar, é qual o lugar da América Latina em geral e do Brasil em particular na divisão internacional do trabalho. Essa é a primeira questão que está em jogo. E a segunda questão que está em jogo é qual a repartição de poder e de riqueza entre os capitalistas e os trabalhadores em cada um dos países da região, e especificamente aqui no nosso país. Essas são as duas variáveis fundamentais, né? A relação e o conflito entre os estados e a relação e o conflito entre as classes. E é isso que está em jogo agora em todo o mundo e na nossa região em particular. O que a classe dominante brasileira quer? A classe dominante brasileira não quer ser polo no mundo. Ela não quer construir aqui uma das grandes oficinas mundiais que compita com a China, com a Alemanha e com os Estados Unidos. Ela não quer aqui criar uns grandes laboratórios mundiais que conflitam com a China, com a Alemanha e com os Estados Unidos. Ela quer criar aqui um parque de diversões e uma zona de exportação de produtos primários, e ela aceita gostosamente o papel de sócio menor do capitalismo internacional.
É isso que a nossa classe dominante quer. E ela faz muito bem em querer isso. Porque se ela quisesse o oposto, se ela quisesse assumir a condição de líder de um dos polos do mundo, ela teria que entrar em conflito com as grandes nações que já ocupam essa posição. E para ela vencer esse conflito, ela ia ter que ter o apoio da maioria do povo. E para ter o apoio da maioria do povo, ela ia ter que construir um contrato social onde ela teria que dividir parte da sua riqueza e do seu poder. E feita a análise custo-benefício, ela chega à conclusão óbvia que ela ganha mais sendo sócia menor das grandes nações imperialistas do que consolidando aqui um pacto social que pudesse sustentar a nossa região e o nosso país como um dos polos da disputa mundial. Eles fazem muito bem, do ponto de vista deles, em fazer o que eles fazem. E se enganam aqueles entre nós que acham que eles estão equivocados e não sabem o que fazem. Eles sabem exatamente o que fazem há muitos séculos. Por isso, ou para isso, o que eles fazem com o Estado brasileiro, na minha opinião, não é exatamente um desmonte linear. Eles, de fato, reduzem ao mínimo toda a dimensão socioprodutiva do Estado brasileiro e ampliam ao máximo toda a dimensão repressiva e expoliativa do Estado brasileiro. Como sabem aqueles que acompanham o debate, a expressão Estado mínimo é uma expressão falaciosa, enganosa. O Estado mínimo em algumas áreas e para alguns, mas é Estado máximo em outras áreas e para outros. Então, eles fazem um desmonte daquilo que diz respeito à dimensão social do Estado e à dimensão produtiva do Estado. Mas eles ampliam pesadamente a dimensão repressiva e a dimensão expoliativa. Porque, cá entre nós, o capital financeiro do nosso país, como em outros países, se baseia na expoliação, na transferência brutal da riqueza produzida pelo conjunto da sociedade por uma pequena parcela da sociedade, e o instrumento dessa transmissão é o Estado. É o Estado que captura os recursos da maioria e canaliza para a minoria nesse modelo de Estado que eles constroem. Portanto, para nós, para as forças populares, ou para ser mais exato do meu ponto de vista, para as classes trabalhadoras, para aqueles trabalhadores assalariados, para aqueles trabalhadores pequenos proprietários, não basta ser contra o desmonte do Estado. Porque o Estado que nós tínhamos antes do desmonte, tampouco era satisfatório, como aqui a Jussara lembrou. E além do mais, a época em que o Estado que tínhamos e que está sendo desmontado cumpria um papel, essa época também mudou. Para a época que nós temos pela frente, aquele Estado não é capaz de fazer nem o que fazia para a classe dominante, nem é capaz de garantir para as maiorias aquilo que de alguma maneira garantia dentro das regras da Constituição de 88. E, portanto, o problema da classe trabalhadora, no sentido amplo da palavra, das classes trabalhadoras, é construir um Estado que seja capaz de converter o nosso país num dos polos da economia mundial, uma liderança regional que compita com as outras grandes nações que são polos da economia mundial, e fazer isso, portanto, ampliando de maneira ativa a nossa soberania nacional e a nossa integração regional. É preciso construir um Estado que garanta igualdade social, porque sem igualdade social não há maneira de garantir a soberania popular. Só há soberania popular, ou seja, soberania nacional em benefício e garantida pela maioria do povo, se houver igualdade social, porque só isso motiva as pessoas a dar a vida para defender o país contra o imperialismo. É preciso um Estado que seja capaz de ampliar as liberdades democráticas para a maioria da população, e não como a gente tem ao longo de toda a nossa história de 130 anos de república, um Estado que foi essencialmente oligárquico, antidemocrático, que manteve ao mínimo as liberdades democráticas para a maioria. E é preciso um Estado que impulsione um padrão de desenvolvimento econômico-social profundamente diferente do desenvolvimentismo conservador e do tipo de crescimentismo que vigora nos períodos neoliberais. Portanto, o que está posto para nós não é apenas reverter o desmonte, é muito mais do que isso.
Estado com outro tipo de sociedade. Estou falando tudo isso porque eu acho essencial que a gente lembre que o Bolsonaro e seu governo é parte do problema, não é todo o problema. É apenas o pior e mais fedorento e mal educado e grotesco e bizarro que ele possa ser, ele é parte do problema. O problema envolve a coalizão de forças que o sustentou, cujo núcleo é o grande empresariado nacional e seus apoios internacionais, envolve o regime político existente aqui no país e envolve de maneira mais ampla o tipo de capitalismo que a gente tem aqui. E na verdade, que a gente tenha uma figura tão bizarra na presidência da República e que ela seja vista como um obstáculo e um preço a pagar para impedir que nós, as forças populares, continuemos no governo, é uma demonstração cabal da profundidade da crise do capitalismo e da degeneração dessa classe dominante de merda que nós temos aqui nesse país. Por isso, o nosso problema é mais amplo. E eu quero só para encerrar, eu vou já aqui entrando no encerramento, dizer que eu acho que a gente devia se encher de mais otimismo do que eu vejo na média da militância popular, certo? Não porque eu acho que a gente vai conseguir vencer essa batalha no curto prazo. O governo Bolsonaro pode ser derrotado no curto prazo. O Bolsonaro pode ser derrotado no curto prazo. Mas essa coalizão de forças que praticou o tríplice golpe, o do impeachment, o da prisão, interdição da candidatura Lula e do fraudulento processo eleitoral de 2018, essa coalizão não vai ser derrotada no curto prazo. E os danos que eles causaram e continuam causando ao país não serão revertidos no curto prazo. Como foi dito aqui, é uma maratona com obstáculos que nos espera, qualquer que seja o desfecho político de curto prazo para o processo. E eu também quero dizer que eu não sou otimista porque eu acho que vai melhorar, eu acho que vai piorar ainda antes de melhorar. Mas isso não é problema. Eu repito aqui, eu sou da área da história, e a história não se move linearmente. Às vezes há retrocessos brutais que funcionam como aquele movimento de pressão da mola, e quando a mola salta, ela te joga bem além do ponto onde você estava originalmente. Quer retrocesso mais brutal do que aquele que houve na Europa entre a ascensão do nazismo e o ataque à União Soviética? Vários aqui conhecem a história do Walter Benjamin, que, desesperado pela possibilidade de ser preso pelos nazistas, se suicidou na fronteira porque achava que não tinha mais maneira de escapar. Os que estavam com ele conseguiram escapar e anos depois o nazismo era derrotado. A bala, porque na história, é bom que isso fique claro, experiências nazi-fascistas não foram derrotadas pelo golpe. No caso do nazismo histórico foi derrotado a bala. Milhões, dezenas de milhões de pessoas morreram. Aliás, foi comemorado agora há pouco o aniversário do desembarque da Normandia. Que coisa bizarra, a rainha cumprimentando a Angela Merkel e a Rússia não foi convidada, quando todo mundo sabe quem era o inimigo naquele momento e quem derrotou o nazifascismo. Até hoje essa gente vive com a cabeça na Guerra Fria e tem medo de admitir que quem derrotou o nazifascismo foi a União Soviética e seus 28 milhões de mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Não foi o desembarque no dia D, não foram as tropas dos Estados Unidos, ou o que seja. Fecha parênteses. Pois muito bem, voltando. Não acho, portanto, que o fato de que as coisas vão piorar seja motivo para a gente achar que isso não seja reversível. Será revertido. Primeiro porque, vamos falar claro, nós estamos melhores hoje do que nós estávamos em janeiro de 2018, certo? Depois dessas manifestações do dia 15, do dia 30 e do que será dia 14 de junho. Nós estamos melhores hoje do que nós estávamos alguns meses atrás. Nós resistimos mais contra o golpe entre 2015 e 2018 do que a esquerda brasileira resistiu contra o golpe de 64. É bom que as pessoas lembrem disso. É bom que as pessoas lembrem, porque há uma síndrome de baixa estima. Nós lutamos bravamente, fomos derrotados, mas caímos de pé. Caímos de pé. Em terceiro lugar, nós somos mais fortes como esquerda do que nunca a esquerda brasileira foi em toda a sua história pregressa. E principalmente, pessoal, que eu acho que quando a gente está na luta de classe, a gente sempre deve olhar para o outro lado.
os problemas entre eles são imensos. E o principal problema entre eles é que a situação internacional não os favorece nadica. Eles estão fazendo uma brutal operação de recessão e depressão aqui no Brasil, com o objetivo de baixar os custos de produção, para baixar os preços das mercadorias, para vender o que não sei para onde, porque não fecha a conta. Porque a política externa desse governo, a situação internacional, não fecha a conta. E, portanto, eles têm um problema imenso entre eles, sem falar das disputas menores, os acotovelamentos, os conflitos de facção, as brigas de quadrilha, porque, como acontece em todo assalto, em algum momento a quadrilha briga pelo botim. Agora, quero dizer também que eu não acho que haja nada de mágico no que vem aí pela frente. Ou seja, aquilo que a gente deve fazer para enfrentar essa situação e reverter esse quadro, no tempo político que for necessário, não envolve nada de mágico nem nada de misterioso. Em primeiro lugar, envolve que as forças populares mudem a linha política que foi adotada no período anterior, em que prevalecia a ideia de que a classe dominante brasileira aceitava o jogo democrático, aceitava perder eleições. Eles perderam 4 vezes, não queriam perder uma quinta e romperam a regra. E nós temos que saber disso. Nós precisamos ter uma outra linha política. E hoje isso passa por reconquistar o apoio da classe trabalhadora, que uma parte da classe trabalhadora não votou na candidatura de esquerda no segundo turno das eleições de 2018, uma parte não foi votada e uma parte votou na candidatura do Bolsonaro. Nós temos que recuperar essas pessoas para o nosso lado. Essa é a primeira grande questão posta. A segunda grande questão é que nós temos disposição de lutar pelo poder, não apenas por ser governo. Todos os problemas que nós enfrentamos, golpe, em primeiro lugar, vem do fato de que muitos de nós se bastaram com a ideia de conquistar o governo e não tocaram nos meios de comunicação, não tocaram nas Forças Armadas, não tocaram no Poder Judiciário, não tocaram no capital financeiro e deixaram, portanto, as classes dominantes com todos os instrumentos à mão para reverter a situação quando assim lhes foi necessário. Em terceiro lugar, nós temos que, não contra uma direita ideológica, brutalmente ideológica, que apresenta para todas as questões um discurso, uma narrativa, uma visão de mundo com a qual nós discordamos de A a Z, nós temos que entender que para enfrentar essa gente, nós também precisamos apresentar uma visão sistêmica e antissistêmica de sociedade. A esquerda brasileira tem que recuperar o seu caráter antissistêmico daquela época, especialmente nos anos 80, em que nós lutávamos do papel higiênico ao salário, mas tudo isso se amarrava pela ideia de construir uma sociedade sem explorados nem exploradores, uma sociedade que fosse socialista. Isso tem que voltar a ter centralidade na nossa luta política e ideológica, porque é o único jeito de enfrentar esse pessoal no terreno do debate cultural, no debate de visão de mundo. E nada de ilusão com essa gente. Essa é a segunda coisa que eu queria dizer. Além de mudar de linha, nenhuma ilusão. Continua muitas vezes havendo entre nós gente que tem ilusão, do tipo, o Bolsonaro é o que de pior há, mas o Mourão, poxa, é um cara que mudou tanto desde que foi eleito. O Rodrigo Maia, pô, mas que cara simpático. Esse tipo de busca não vai nos levar a lugar nenhum. Esta coalizão que deu o tríplice golpe tem milhares de problemas e divisões entre eles, mas eles estão unidos, em primeiro lugar, no programa ultraliberal, no segundo lugar, na interdição contra a esquerda e a disposição não só de interditar, mas de destruir toda e qualquer possibilidade da esquerda brasileira ser alternativa de governo, ser alternativa de poder. Com essa gente só se dialoga na luta. Não tem outro espaço para lidar, não há por que acreditar que haja do lado de lá gente comprometida com algo que não seja nos enfrentar e derrotar. E em terceiro lugar, tem que ter disposição de suar, porque, como eu falei, não tem nada de mágico pela frente. Tem muito trabalho de base, muita retomada dos laços com os setores populares, muita capacidade de diálogo entre nós, muita capacidade de crítica e autocrítica, de verificar onde nós erramos, não do ponto de vista deles, mas do nosso ponto de vista, porque nós temos que prestar contas a nossa classe, não ao que eles gostariam que a gente prestasse conta. Nós não precisamos de muito suor e fazer aquilo que o Lula disse na entrevista mais recente que ele deu, numa passagem muito bonita, em que ele fala que nós temos que lutar, lutar e lutar, certo?
E como é que isso vai terminar? Não sei. Só sei que a gente vai vencer. E eu não falo isso de maneira... Nós vencemos outras situações muito mais graves do que essa. E mesmo que essa situação piore, nós temos energia social, força, e temos do nosso lado uma base social e política que nos permite vencer. Por isso, não tem que cair em desesperança, achar que já era. Não, temos que trabalhar para virar o jogo e sabendo que o jeito mais simples, evidentemente, do país voltar a ter uma situação que a gente possa chamar de democrática é devolver ao povo brasileiro o direito de escolher o presidente da República em eleições realmente livres. E eleições realmente livres são aquelas em que o Lula possa disputar. Qualquer eleição onde o Lula não possa disputar, qualquer situação política que preveja a manutenção da prisão dele é uma situação de exceção. E, portanto, a questão da liberdade do Lula atravessa toda essa temática que eu abordei aqui e encerro dizendo que, como a professora também na nossa associação, nós decidimos pela greve do dia 14 e essa greve é decisiva, porque as mobilizações do dia 15 e do dia 16 foram muito importantes, mas muito mais impactante será se a gente paralisar a atividade econômica do país e colocar a classe trabalhadora para dizer basta. Basta de desemprego, basta de Bolsonaro. Muito obrigado pela atenção de vocês.